O mais novo calote no mercado imobiliário chinês envolvendo a empresa Country Garden tem tudo para ser ainda pior que o colapso da Evergrande. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Nos últimos dias, começou a circular mais uma notícia assustadora relacionada ao mercado imobiliário chinês. A incorporadora Country Garden Real Estate Group, uma das maiores da China, ao que tudo indica está entrando em colapso. A mega empresa possui dívidas acumuladas da ordem de 1,4 trilhão de yuans, o equivalente a 200 bilhões de dólares, de acordo com informações do site Bloomberg. O que mais assusta nesse caso, porém, não é tanto o montante da dívida, mas sim o fato de a Country Garden até então ser considerada a empresa chinesa mais sólida do setor de construção civil. A realidade, contudo, veio à tona no começo de agosto. A empresa anunciou que simplesmente não tem capacidade de pagar os juros de sua monstruosa dívida. Na verdade, no dia 6, a empresa caloteou o pagamento de 2 de seus títulos. Agora, a incorporadora está contra a parede. Se não quitar esses débitos em até 30 dias, ela entrará em recuperação judicial. A explicação para a péssima situação financeira da empresa é muito simples. O dinheiro parou de entrar e a empresa ficou sem caixa. Não há maquiagem contábil que seja capaz de mudar esse cenário. Afinal de contas, números não pagam contas. O pior de tudo, porém, é que existem vários outros títulos de dívida da Country Garden próximos do vencimento e que, ao que tudo indica, não serão pagos. Até o fim do ano, a empresa precisa honrar 137 milhões de dólares em dívidas. Até o fim de 2024, esse valor chega a monstruosos 5 bilhões de dólares. Por conta desse calote e do péssimo prognóstico da companhia, a agência de classificação de títulos Moody's rebaixou a nota de crédito da empresa de B1 para CAA1, uma queda de 3 níveis. Essa classificação é considerada pela Moody's como sendo de má qualidade, sujeita a um risco de crédito muito alto, ou seja, a empresa atualmente possui um grau especulativo. A Country Garden, uma gigante do setor imobiliário chinês, foi fundada em 1992 e é uma das 500 maiores empresas do mundo, de acordo com a Forbes. No fim do ano passado, a empresa dispunha de 70 mil funcionários em tempo integral, com o número total de trabalhadores podendo chegar a 300 mil, considerando os eventuais. Além de atuar na própria China, a incorporadora também opera em outros países, como a Malásia, onde tem um projeto imobiliário gigantesco envolvendo ilhas artificiais. Yang Huiyan, a presidente da companhia até pouco tempo atrás, era a mulher mais rica da Ásia. Com a constante desvalorização das ações da empresa, contudo, o patrimônio da CEO caiu consideravelmente. Aliás, na sequência do anúncio do calote, as ações da Country Garden despencaram 16% nas bolsas de Hong Kong. De acordo com Yang, a empresa subestimou a retração do mercado imobiliário chinês e agora enfrenta a maior crise desde sua fundação. E a crise da empresa realmente não é nada modesta. A companhia espera registrar um prejuízo de mais de 55 bilhões de yuans no primeiro semestre deste ano, cerca de 7 bilhões de dólares. A título de comparação, a empresa registrou um lucro de 2 bilhões de yuans no ano passado. Por conta das recentes turbulências, a Country Garden vai suspender a venda de diversos de seus títulos. A verdade, contudo, é que a situação da empresa não é nada animadora também no longo prazo. Pelo menos 60% dos projetos imobiliários da Country Garden estão em pequenas cidades chinesas, onde os preços dos imóveis despencam ano após ano. Afinal de contas, a procura por esses imóveis está cada vez mais baixa. Em outras palavras, não há qualquer perspectiva de geração de caixa suficiente para a empresa nos próximos anos. A tragédia, ao que tudo indica, é inevitável. Esse caso se assemelha muito ao caso da Evergrande, outra grande empresa chinesa do setor imobiliário. Nós, inclusive, fizemos um vídeo aqui no canal sobre esse tema. Evergrande
Evergrande colapsa e ameaça a economia do mundo todo. Link na descrição. A Evergrande possui uma dívida atual de 300 bilhões de dólares. Some esse valor com o da Country Garden e você vai perceber o tamanho da encrenca. E isso porque não estamos falando do restante das imobiliárias chinesas, que não vão muito bem das pernas. Contudo, embora sua dívida seja atualmente menor, o possível colapso da Country Garden tem a possibilidade de ser muito pior que o da Evergrande. Isso porque a Country Garden tem 4 vezes mais projetos na China que sua concorrente. Ou seja, sua falência seria uma catástrofe para o setor imobiliário chinês. E como o mercado imobiliário tem sido o motor da economia chinesa nas últimas 2 décadas, representando 30% da economia do país, não estamos falando de uma crise, estamos falando de uma verdadeira hecatombe. O caso Country Garden vem para reforçar os temores generalizados a respeito do combalido mercado imobiliário chinês. De acordo com o site Fortune, os problemas da Country Garden são apenas a mais recente má notícia para a economia em frangalhos da China. Acontece que, de forma geral, a demanda econômica chinesa está enfraquecendo e, por outro lado, já não existem esperanças de que a economia do país retome os patamares de antes da crise sanitária rapidamente. O Escritório Central de Estatísticas da China parou de publicar os dados mensais sobre a confiança do consumidor chinês em março, porque os números não eram nada agradáveis para o governo de Xi Jinping. Especialistas afirmam que essa falta de confiança do consumidor na China não é apenas um mal-estar econômico, é uma soma de diversos fatores que vêm se sobrepondo uns aos outros nos últimos anos. James Kinch, um especialista do Financial Times para o setor China, resume bem essa situação. Sob Xi Jinping, líder da China, um conceito de segurança nacional abrangente passou a dominar quase todos os aspectos da vida. A economia, a cultura, a sociedade, a tecnologia, a ecologia e outras são oficialmente classificadas como questões de segurança nacional, consideradas essenciais à sobrevivência do partido-Estado. Ao que tudo indica, portanto, e dado o grau de intervenção estatal na economia chinesa, um colapso do setor imobiliário pode contaminar todos os outros setores. Na verdade, não se trata mais de se a coisa vai se espalhar, mas de quando. Recentes indicadores demonstram que, aparentemente, o setor financeiro chinês já começou a ser atingido pela crise. A Zongrong International Trust, uma empresa de investimentos financeiros, deu calote em alguns dos pagamentos esperados para o mês de agosto. Tente adivinhar com qual setor econômico seus produtos financeiros estão relacionados. Pois é, a Zongrong investe pesado no setor imobiliário chinês. Essa empresa é um dos chamados bancos paralelos da China. São instituições de investimento que representam juntas um mercado de 3 trilhões de dólares, o equivalente à totalidade da economia do Reino Unido. Essas empresas, de forma geral, estão altamente expostas ao mercado imobiliário. Agora tente imaginar o impacto dessa conta quando o setor da construção civil desabar por completo na China. De forma geral, as sucessivas intervenções do governo comunista do país na economia chinesa estão cobrando seu preço. O planejamento central, aliado a medidas completamente equivocadas, construíram um castelo de cartas que está fadado a desabar mais cedo ou mais tarde. Ao que tudo indica, será mais cedo mesmo. Como a construção civil vinha sendo o carro-chefe da economia chinesa há algum tempo, o governo comunista resolveu incentivar esse setor. O método escolhido é bastante previsível: crédito subsidiado para que os cidadãos chineses pudessem se endividar para comprar imóveis. No primeiro momento, a coisa realmente pareceu funcionar, mas a realidade logo cobrou a conta dessa farra. Conforme a economia do país foi dando sinais de desgaste e com a chegada do vírus nascido naquele país, a inadimplência do povo chinês foi às alturas. Para reverter esse quadro, o governo resolveu endurecer as regras para o financiamento de novos imóveis, impedindo as imobiliárias de se endividar ainda mais nesse processo. Mas já era tarde demais. Essas empresas estavam completamente endividadas. Porém, como os critérios para a concessão de empréstimos para os cidadãos ficaram mais difíceis, menos gente compra imóveis. Em outras palavras, as empresas têm grandes dívidas, porém não há geração de caixa, uma vez que as pessoas estão parando de adquirir
construir imóveis. A imagem de prédios inúteis sendo demolidos há alguns meses representa muito bem esse cenário. Por conta da intervenção estatal e muito devido à pressão dos políticos chineses, as empreiteiras investiram pesado na construção civil. Incontáveis prédios, cidades inteiras foram construídos ao redor do país. Porém, não há ninguém para comprar essas casas fantasmas. Derrubá-las é a decisão óbvia, mas as dívidas continuam lá para serem pagas. Bem, conforme vimos no caso da Country Garden, pode ser que no final das contas as dívidas não sejam pagas. E aí toda a economia vai para o buraco junto com o setor imobiliário. Esse é, em resumo, o problema do intervencionismo estatal. A cada ameaça de crise, o governo chinês dobra a aposta. Isso já aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo. A bola de neve só aumenta, mas em algum momento a coisa toda vai colapsar. Agora, todos já esperam que Pequim socorra a Country Garden para evitar sua quebra. Porém, a tragédia da economia chinesa é inevitável. Portanto, só nos resta perguntar: quando isso acontecer, quem além da China também vai para o buraco? Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!